A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar novamente para ministrar mais uma aula para o nosso Instituto Bíblico de Paulínia. E nesta oportunidade nós vamos falar a classe do curso de teologia nível básico. Então nós vamos iniciar aqui a primeira aula falando desse tema, e o tema que nós vamos estudar nessa matéria é elementos da teologia bíblica. Então, nós teremos aqui uma série, aliás, de videoaulas a respeito dessa matéria para o curso básico de teologia do Instituto Bíblico de Paulínia. Para mim é um prazer, Deus abençoe os alunos que estão assistindo esta aula, e eu creio que você já está aí com o seu livro, com o seu material didático em mãos. Então, aqui vai o primeiro conselho para você. Ao assistir essa videoaula, esteja com o livro, esteja com a Bíblia nas mãos, para que você possa acompanhar o raciocínio dessa primeira aula. E uma segunda dica que eu te dou aqui é para que você assista essa videoaula, obviamente. As videoaulas, né, serão vários vídeos aqui falando a respeito dessa matéria, mas é importantíssimo, porque nós não conseguimos tratar tudo através da aula aqui gravada. É importantíssimo que você também leia aí na sua casa o conteúdo, o livro, tá bom? É importantíssimo, porque toda a matéria é extraída do livro para que os alunos possam acompanhar e possam, além da matéria gravada, possa também complementar aí o estudo através do livro. Então, é importantíssimo que você leia para que você possa ter aí um aprendizado mais completo a respeito da matéria que nós estamos estudando. Amém? Então, nessa matéria, elementos da teologia bíblica, nós vamos tratar de vários assuntos. Tá? Nós vamos tratar de assuntos relacionados aí à teologia sistemática. Então, nós vamos aprender aqui sobre teologia, que é a doutrina de Deus, vamos aprender cristologia, pneumatologia, angeologia, antropologia, a martiologia, soteriologia, eclesiologia e eclesiologia nós finalizamos. Então, os irmãos perceberam aí que são vários estudos que compõem aí a teologia sistemática. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre teologia bíblica. Então, para você acompanhar no seu livro aí, vai da página de número 1 até a página de número... Deixa eu pegar aqui. Nós vamos estudar até a página de número 26 do nosso livro, tá bom? Então, os irmãos acompanhem, os irmãos se dediquem a aprender aí a palavra de Deus. Então, vamos falar um pouquinho de teologia bíblica. E logo na introdução aqui da nossa matéria, o nosso livro, ele diz o seguinte, diz assim: não obstante ser um livro que trate essencialmente sobre Deus e o seu relacionamento com o homem, a Bíblia não assume como objetivo maior provar a existência de Deus. A existência de Deus é um fato indiscutível e, portanto, pacífico no decorrer de toda a narrativa bíblica. Então, meus irmãos, vamos lá. Falando um pouquinho aqui de teologia, tá? Que é a nossa primeira aula, nós vamos falar de teologia e tudo aquilo que compõe a teologia. É muito interessante nós entendermos um pouco o significado dessa palavra teologia, né? Então, teologia nada mais é que o estudo de Deus e das relações entre Deus e a sua criação e o universo, tá bom? Então, teologia basicamente é isso, tá? Então, é entender até onde nós podemos conhecer a Deus, até onde nós podemos conhecer a Deus. Então, quando nós pensamos em teologia, nós vamos observar a origem dessa palavra. Então, a palavra teologia é dividida em duas partes. Theos, esse theos quer dizer Deus, e logia quer dizer discurso ou razão. Então, nada mais é, a definição da palavra teologia é dissertação ou raciocínio a respeito de Deus. Então, até onde nós podemos conhecer a Deus? Isso é muito importante para nós, isso é interessantíssimo. Por quê? Porque por mais que nós, o homem, né, o ser humano,
busque conhecer a Deus com seu esforço, com seu intelecto, com o seu raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que só é possível conhecer a Deus naquilo que Deus revelou ao homem, naquilo que Deus quis se revelar ao homem. Então, nós só conhecemos a Deus naquilo que Deus proporcionou para que nós pudéssemos conhecer. Então, é muito importante o nosso esforço, é muito importante a nossa dedicação para buscar conhecer aquilo que Deus quis se revelar para que o homem pudesse ter conhecimento dele. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui e é importante que você preste bastante atenção. Então, existem aqui, eu quero separar em 3 categorias para estudarmos teologia, tá? 3 categorias. E a primeira categoria que eu separei aqui é a teologia natural. O que é a teologia natural? Teologia natural, meus irmãos, é o estudo de Deus como revelado no universo e na natureza. Então, a teologia natural, ela estuda a revelação que Deus fez dele dentro do universo, dentro da sua criação, dentro da natureza. Então, ao olhar a criação, ao olhar para esse universo e tudo que nele existe, nós vamos enxergar aí as mãos de Deus, o agir de Deus. Essa é a teologia natural. Quando você olha para a criação, quando você olha para o universo, né, para o sol, para a lua, para as estrelas, para os animais, para a vida selvagem, né, para o ser humano, quando você olha para a natureza que Deus fez e criou, essa é a teologia natural. Nós vamos conhecer a Deus e a sua revelação. A segunda categoria que eu separei aqui é a teologia bíblica, tá? Então, nós vamos conhecer aí, dentro da teologia bíblica, é o estudo de como Deus se revelou a nós pelas escrituras sagradas. Então, quando nós olhamos para dentro das escrituras, para a Bíblia, nós vamos enxergar aí a revelação de Deus também para a humanidade, tá bom? E o terceiro ponto aqui que nós separamos do estudo teológico é a teologia sistemática. É um pouco do que nós vamos ver ao longo dessa matéria, tá bom? É o estudo de Deus a partir da natureza, do raciocínio filosófico e também das Sagradas Escrituras. Então, dentro da teologia sistemática, foi separado ali uma composição de estudos sistemáticos para enxergar aquilo que Deus se revelou a nós, através da filosofia, através da Bíblia Sagrada e através também da natureza, tá bom? Então, nós vamos estudar essas 3 categorias aí da teologia. É muito importante, meus irmãos, eu não estou aqui acompanhando o livro, né? Mas tudo que eu falar aqui nesta aula, é importante que você saiba que eu extraí do nosso livro, tá bom? Então, vai acompanhando aí no seu livro, que você vai ver e perceber que eu estou seguindo um raciocínio lógico aí, sistemático, a respeito dessa matéria, desse estudo, dessa primeira aula sobre teologia, tá bom? Então, vamos analisar aqui um pouquinho de Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, tá, para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos enxergar a existência de Deus, né? Nós vamos enxergar a existência de Deus. Como? Através de Cristo, através da história dentro da Bíblia, né? E fora da Bíblia também, quando nós analisamos a história, nós vamos enxergar a existência de Deus. Então, teologia é essa busca para entender e para observar e para aprender a respeito da existência de Deus e naquilo que Deus quis se revelar a nós. Então, qual é o objetivo desse estudo teológico? Qual é o objetivo do estudo teológico, do estudo de Deus? Do discurso, ou da dissertação, ou do raciocínio a respeito de Deus. Qual é os nossos objetivos? Temos alguns objetivos, eu anotei aqui: conhecer a existência de Deus, conhecer a natureza da existência de Deus, conhecer a respeito dos nomes de Deus que nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas, dos atributos da obra de Deus que nós encontramos em toda essa revelação que Deus fez para nós, dentro da teologia natural, dentro da teologia bíblica e também dentro da teologia sistemática. Amém, meus irmãos? Então vamos lá.
O primeiro ponto aqui dentro da teologia que nós vamos tratar é a respeito da existência de Deus. Então vamos falar um pouquinho a respeito da existência de Deus. Tem dois pontos que nós precisamos observar. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, e verso de número 1, nós vamos ler o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Então, quando nós que cremos em Deus, nós olhamos para um texto como esse, que está escrito lá no primeiro texto da Bíblia Sagrada, logo no seu início, nós entendemos que nós que cremos em Deus, olhamos para a Bíblia e cremos em Deus, nós somos sensatos. Por quê? Porque nós cremos na existência de Deus pela fé. Então, meus irmãos, para crer em Deus é necessário ter fé. Para olhar para a natureza, enxergar Deus, para olhar para a história e aprender a respeito de Deus e enxergar Deus na história, para olhar para dentro da Bíblia Sagrada e extrair ali o que a Bíblia revelou a respeito de Deus para nós, nós temos que ter fé, e isso é um sinal de sensatez. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, logo no início ali das Sagradas Escrituras, nós enxergamos, meus irmãos, que no princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra. Deus é o criador de todas elas. Só que a humanidade, ela não é formada só de pessoas sensatas. A humanidade também é formada de pessoas insensatas, que não crê nesse Criador que nós estamos estudando aqui. Então, quando nós lemos lá em Salmos, por exemplo, capítulo 14, verso de número 1, a Bíblia diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não, ninguém que faça o bem. Então, o insensato, como nós lemos aqui, no Salmo de número 14, verso 1, ele diz no seu coração, Deus não existe. E ele comete toda sorte de tolices aí com suas atitudes. Então, a humanidade, ela é separada, sim, pelas pessoas sensatas, e aqui eu estou falando da fé, das pessoas que creem em Deus, e também é formado de pessoas insensatas, daquelas pessoas que estão longe de Deus e não creem na existência de Deus e seguem aí os desejos do seu coração e da sua humanidade corrompida pelo pecado. Eu separei mais um texto aqui para a gente entender um pouquinho o princípio da existência de Deus, que é o que nós vamos falar agora nesse primeiro tópico, que é em Romanos, capítulo 10, aliás, verso 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, como surge a fé no nosso coração? Da onde nós temos fé? Da onde vem? Qual é a fonte da nossa fé? A fonte da nossa fé é em ouvir a mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem de Deus. É a mensagem da revelação de Deus para nós. Então, Deus deixou a sua mensagem de diversas maneiras para que nós pudéssemos ouvir a mensagem dele e ter fé. Por exemplo, quando nós olhamos, meus irmãos, para as Sagradas Escrituras, lá vai ter diversas mensagens a respeito da revelação de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo é a revelação de Deus, né? Ele é o próprio Deus, é ele se revelando à humanidade. Então, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras e ouvimos a mensagem a respeito de Cristo, obviamente nós vamos ali extraindo a fé para o nosso coração, tá bom? Mas quando nós olhamos para a história também, e nós olhamos a mensagem de Deus na história, isso também coloca fé no nosso coração. Quando nós vamos para a natureza, né, para o universo, para a criação, e nós enxergamos ali a mão de Deus, né, se revelando, nós vamos ouvir ali uma mensagem também de Deus a respeito da sua existência. Então, isso também acrescenta fé ao nosso coração. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a sua mensagem. Então, para crer na existência de Deus, nós temos que estar atentos ao quê? À mensagem de Deus. É muito importante isso. É por isso que Paulo ele escreve essa mensagem ali no capítulo 10, verso 17 de Romanos. Então, a nossa fé, a fé da igreja, a fé dos sensatos, ela também não é uma coisa irracional.
Ah, eu creio, eu acredito por acreditar. Eu não preciso de razões para crer. Não, meus irmãos. Pelo contrário, nós temos razões para crer em Deus. A nossa fé não é irracional, não é um chute no nada, no vento, no acaso. Obviamente que não. Nós vamos olhar de forma racional a mensagem que Deus deixou e essa mensagem ela vai alimentar a nossa fé. Então a fé ela não é irracional, ela não é crer por crer, acreditar por acreditar. Amém? Mas é muito interessante quando a gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais da fé do crente, né? Que ela é racional. Mas é muito importante também nós observarmos, meus irmãos, uma coisa aqui, que em Romanos capítulo 1, verso 19 e verso 21, eu quero ler aqui para os irmãos, diz assim: Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha aqui, está falando aqui da manifestação de Deus para a humanidade. Porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus se manifestou para que nós possamos conhecê-lo. Continua a leitura aqui de Romanos, capítulo 1, verso 19 em diante. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Então, nós lemos aqui que o homem ele é indesculpável com relação ao conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus deixou diversas mensagens a respeito da sua existência. Na natureza, como o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui, Deus deixou a mensagem. Então o homem ele não pode nunca olhar para dentro dele e usar como desculpa, olha, eu não tive acesso às Sagradas Escrituras, eu nunca conheci a Bíblia Sagrada, então não tinha como conhecer a Deus. O homem não pode usar essa desculpa. Por quê? Porque não é só dentro da Bíblia que está a mensagem da existência de Deus. Lá é a principal. Lá é a mensagem mais forte, mais poderosa que nós temos, porque a Bíblia Sagrada é a inspiração do Espírito Santo, é a inspiração do próprio Deus. Mas o homem não pode usar essa desculpa. Olha, eu nunca tive acesso à Bíblia, então eu não tenho como conhecer a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo ele diz. Ele diz que nós temos condições de conhecer a Deus por causa das diversas mensagens que Deus deixou. Porque diz assim, ó, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então, ao olhar para a criação, nós enxergamos a mensagem a respeito da existência de Deus. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Agora, falando um pouquinho da nossa fé, tá? Falando um pouquinho das pessoas que creem, dos sensatos. Bom, a nossa fé, ela não é crer por crer. Nós temos uma razão. A nossa fé, ela é racional. Então, como demonstrar a nossa fé racionalmente? Quais são os argumentos que nós temos sobre a existência de Deus? Então vamos responder essa pergunta. Primeiro, as Escrituras Sagradas. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o primeiro argumento aqui da nossa fé racional é que nós temos as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque toda a Escritura foi inspirada pelo próprio Deus. Divinamente inspirada para a revelação do homem. E aí ele diz assim, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção da justiça. Então, por mais que os céticos, né, aqueles que não crêem, por mais que os céticos lançaram todo tipo de dúvida com relação à Bíblia Sagrada, ela continua sendo muito popular. É o livro mais popular, é o livro mais lido. Por quê?
Porque é a inspiração divina. Deus trabalha e continua trabalhando para se revelar através das Escrituras. Então a nossa fé é baseada no que está escrito na Bíblia. Por mais que os céticos lançaram dúvidas, a Bíblia permanece um livro popular. A sua exatidão tem sido amplamente contestada, ou seja, muitas pessoas contestam a exatidão da Bíblia, dizendo: olha, a Bíblia tem erro, a Bíblia não é um livro exato, a Bíblia é um livro de histórias inverídicas. Muitas pessoas tentaram colocar essa verdade com relação à Bíblia Sagrada, mas não tem conseguido. Por quê? Porque quando nós olhamos para a arqueologia, meus irmãos, a arqueologia tem confirmado em todo instante a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu estava assistindo uma reportagem essa semana. O Jornal Nacional revelou ali, mostrou ali que algumas pessoas encontraram lá no Oriente Médio trechos, né, escondidos em cavernas. Em 1948 foi encontrado ali, né, muitos trechos a respeito da Bíblia Sagrada, livros, né, pergaminhos que mostram ali os textos sagrados, comprovando que o livro sagrado, a Bíblia que nós cremos, é algo concreto, é algo real. E agora, recentemente foram encontrados mais trechos ali de livros muito antigos, de pergaminhos muito antigos, de rolos muito antigos, com relação à Bíblia Sagrada, mostrando a veracidade desse texto. Então, por mais que as pessoas tentem contestar, tentem apontar erros, fato é que a Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. E a arqueologia tem comprovado a sua exatidão aí a todo instante, tá bom? E outra coisa, meus irmãos, que nós podemos falar da Bíblia Sagrada é que nenhum outro livro se compara à Bíblia Sagrada concernente ao ensino moral e ao ensino espiritual. Nenhum outro livro tem o poder que a Bíblia tem. Nós sabemos o motivo, né? Porque ela é a palavra de Deus. E também quando nós observamos a sua atualidade, meus irmãos. Quando você coloca a Bíblia de um lado e o jornal mais atual de um outro, você vai ver que a Bíblia Sagrada ela é atual e isso é maravilhoso. É um livro poderoso, eu anotei aqui que é um livro poderoso para sanar os problemas mais profundos da alma humana. Que poder tem a Bíblia para nos curar e para trazer refrigério à nossa alma através da palavra poderosa de Deus. Isso é maravilhoso. Então, tudo isso vem mostrar aí a existência de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro argumento aqui para mostrar que nós temos uma fé racional é as Escrituras. O segundo ponto, meus irmãos, é a natureza. Quando nós olhamos para a natureza, Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Olha a mensagem aí no céu. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala do outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz. Mas a mensagem está lá na natureza, e isto é maravilhoso. Meus irmãos, quando a gente olha alguns pontos aqui, eu procurei estudar alguns pontos para mostrar que dentro da natureza existe uma mensagem a respeito da existência de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para o Sol. O Sol está a uma distância da Terra tão perfeita que se o Sol estivesse mais próximo da Terra, nós estaríamos mortos, possivelmente por uma onda de calor que o ser humano não teria como suportar. Então, o Sol está a uma distância tão exata da Terra que nós temos condições de suportar o seu calor. Está numa distância tão exata da Terra também, porque se o Sol estivesse um pouco mais distante da Terra, possivelmente nós morreríamos congelados, né? Então, o Sol está num ponto exato aonde nós temos condições de ter vida, né? Nós temos condições de suportar o calor, que é um calor ali para nossa existência, e não morremos de frio, né? Congelados. Então, Deus, ele é maravilhoso porque colocou o Sol ali numa condição exata para que nós pudéssemos ter vida aqui na Terra, olhar para a natureza e enxergar a mensagem de Deus.
Como não olhar a mensagem dos oceanos, né? Os oceanos são ali uma espécie de barreira para o mar, não deixa o mar avançar. O mar tem o seu limite ali por conta da lua, né? Olha que coisa extraordinária e maravilhosa quando nós olhamos para a criação de Deus. Eu anotei aqui também que quando nós olhamos para a atmosfera, existe uma composição química tão perfeita na atmosfera que é possível, né? Este equilíbrio da composição química na atmosfera é possível ter vida animal e vida vegetal. Isso é uma coisa extraordinária e é uma assinatura das mãos de Deus. Meus irmãos, pare para observar a música, né? O som, as notas musicais, quando elas entram no nosso ouvido. Não é uma coisa extraordinária, tudo isso foi criado pelas mãos de Deus. Quando nós olhamos as cores, os nossos olhos têm a capacidade de discernir cores. Que coisa extraordinária, meus irmãos, a capacidade dos nossos olhos. Tudo isso foi criado pelas mãos de Deus. Que coisa extraordinária e maravilhosa. E outras coisas tão extraordinárias que nós enxergamos, e obviamente que eu não tenho aqui um cabedal de conhecimento tão amplo assim dentro da física, né, do estudo da física, para estar falando com um pouco mais de profundidade. Mas basta observar um pouco, mesmo sem tanta profundidade, mesmo sem tanta sabedoria assim do universo e da física, nós podemos enxergar aí as mãos de Deus. Então, mais um argumento para nós é a natureza. O terceiro argumento que eu anotei aqui é a história, meus irmãos. Quando nós olhamos para a história, nós vamos observar aí as mãos de Deus. Quando nós olhamos a história dentro da Bíblia Sagrada, por exemplo, né, vamos pegar aí desde Abraão, né, quando Deus escolhe Abraão ali para, através desse homem, formar uma grande nação, o povo de Israel. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é acompanhar a história do povo de Israel e acompanhar as mãos de Deus abençoando esse povo. Não tem como negar que Deus agiu em prol desse povo, continua agindo e tem promessas para esse povo que Deus ainda vai agir em prol desse povo que ele escolheu como seu povo, para demonstrar ali para as outras nações o cuidado de Deus, a justiça de Deus, o agir de Deus. É uma coisa extraordinária. Quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, a história do povo de Israel no tempo de Moisés, aonde Deus tirou esse povo do Egito, escravizado há tantos anos. Deus tira com mão forte ali do Egito, através de milagres extraordinários. Depois o povo peregrinando por 40 anos no deserto e Deus cuidando desse povo. Irmãos, olhar para a Bíblia Sagrada e a história do povo de Israel dentro da Bíblia Sagrada é uma coisa extraordinária. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver ali o início da igreja através dos seus apóstolos, né? Deus cuidando, Cristo agindo em prol da igreja. Isto é maravilhoso. Então, olhar para a história. Quando nós saímos da Bíblia Sagrada, do Antigo, do Novo Testamento, e nós vamos para a história pós-Bíblia, nós vamos ver o agir de Deus, o cuidado de Deus em abençoar a sua igreja, em fazer com que as promessas de Cristo permaneçam ali para a sua igreja. Por mais que as pessoas lutaram, por mais que muitos tentaram destruir, a igreja permanece firme, a igreja permanece de pé. Quando nós olhamos hoje para a atualidade, a nossa história atual, contemporânea, nós vamos ver o mundo às vezes se levantando, pessoas se levantando, ideologia se levantando para tentar destruir a igreja, mas a igreja permanece firme, anunciando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, e isso é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Então a história é mais uma prova de que a nossa fé ela é racional. E o quarto argumento que eu anotei aqui é a alma humana, meus irmãos. Quando nós lemos lá a nossa alma, a alma do homem, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 2, verso de número 15, nós vamos ler o seguinte: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Então, quando nós olhamos para dentro da nossa alma, o que nós enxergamos, meus irmãos? Nós enxergamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, obviamente, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o homem é um ser espiritual. E dentro da nossa alma, dentro da nossa parte espiritual,
nós vamos enxergar, meus irmãos, que existe uma marca de Deus ali dentro da nossa alma, dentro do homem, né, da criação do homem. Nós vamos observar que existe uma assinatura de Deus ali. E o que, que é? É a moralidade. Né? O homem, né, ele conhece o seu senso de deveres, as suas responsabilidades, a sua consciência o acusa disso. O que é isso, meus irmãos? É a assinatura de Deus. Não precisa ensinar, não precisa pregar, não precisa ficar dizendo ali, mas o homem conhece o senso de responsabilidade, o homem conhece os seus deveres. E isso é maravilhoso, é a assinatura de Deus dentro da alma humana. Mesmo que ninguém ensine, mesmo que ninguém cobre, o homem conhece os seus deveres e as suas responsabilidades. Um teólogo chamado C.S. Lewis escreveu o seguinte, eu quero ler aqui para os alunos aí para essa classe. Diz assim: quero ressaltar 2 pontos. C.S. Lewis dizendo que os seres humanos têm essa ideia curiosa de que deve se comportar de certa maneira e não consegue livrar-se dela. Né? Então nós temos dentro de nós a assinatura de Deus e essa assinatura diz, olha, você deve se comportar de certas maneiras. E nós não conseguimos nos livrar dessa consciência. Nossa consciência está sempre nos acusando e sempre nos defendendo, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 2. E C.S. Lewis continua dizendo, o segundo ponto dele aqui, eles, na verdade, não se comportam dessa maneira. Ou seja, nós sabemos o senso, temos o senso de responsabilidade, de dever, mas a nossa natureza pecaminosa não nos deixa nos comportar da maneira que a nossa consciência está nos acusando e nos ensinando. Então, dentro da nossa alma existe uma assinatura de Deus. Então, aqui, meus irmãos, eu mostrei só alguns pontos, 4 pontos, que são argumentos para mostrar que a nossa fé ela é racional. Escrituras sagradas, natureza, a história da humanidade e também a nossa alma, que existe uma natureza uma assinatura de Deus dentro da nossa alma. Então aqui nós finalizamos esse pensamento a respeito da existência de Deus dentro da teologia. Agora nós vamos falar da natureza de Deus, que é mais um ponto aí do nosso livro. Natureza não, meus irmãos, perdão, da revelação de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar da natureza de Deus. Então, mais um tópico aí do nosso livro, a revelação de Deus. Então, quando nós olhamos para a revelação que Deus fez a respeito dele, o primeiro ponto que eu anotei aqui é o povo de Israel. Já mencionei aqui, mas quero só pontuar aqui que quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vamos enxergar a revelação de Deus, tá? Como explicar, né, meus irmãos, que um país tão pequeno, tão insignificante, continua até hoje sendo o centro da humanidade. Israel está em todo momento como centro ali da humanidade, como ponto de referência ali para a humanidade. Isso é extraordinário, meus irmãos. É porque Deus escolheu esse povo, Deus tem projetos para esse povo e Deus tem promessas para esse povo de Israel e Deus vai tratar com esse povo. É por isso que Israel não some do mapa nunca. Um país tão pequenininho, tão insignificante em tamanho, quando eu digo insignificante aqui é em tamanho, tá, meus irmãos? É expressão populacional, né? Mas tão pequeno, mas tão um país que mostra ali a sua capacidade e a sua grandeza. Um país riquíssimo, um país intelectualmente muito desenvolvido, cientificamente falando, um país que está à frente de muitos países grandes aí. Então Israel continua sendo aí, continua no centro da humanidade, tá bom? Então, quando nós falamos de revelação de Deus, nós temos que olhar para o povo de Israel. Segundo ponto aqui, meus irmãos, quando a gente fala de revelação de Deus, nesse tópico que nós estamos estudando, Deus se revela através dos seus profetas. Deus se revela para a humanidade através do povo de Israel e Deus se revela também através dos seus profetas. E quando eu digo profetas aqui, eu estou me referindo a toda a classe de profetas. Profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento, profetas da atualidade. Deus se revela através dos seus profetas. Quando você está em cima de um púlpito, anunciando a mensagem, anunciando a palavra, você está revelando Deus e você está sendo um profeta de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano
aos seus servos, os profetas, né? Então, os planos de Deus, a vontade de Deus, ela é revelada pelo homem, pelos seus profetas. Então, quando você faz uso da Bíblia Sagrada, você anuncia a Bíblia Sagrada, seja dentro da igreja, seja na sua empresa, seja onde for, quando você abre a sua boca para falar da Bíblia Sagrada, você está sendo um profeta de Deus. É o plano de Deus, a vontade de Deus sendo profetizada por seus servos. Então, Deus ele se revela através dos seus profetas. Então, falando de revelação de Deus, mais um ponto aqui, o terceiro ponto que eu anotei é Deus se revela através da sua igreja. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio dele e por meio de quem fez o universo. Então, Deus ele se revela através da sua igreja, mostrando quem? Cristo, tá? Então a igreja é a expressão exata de Cristo, ela mostra Cristo, ela revela quem Cristo é, ela revela quem é o nosso Senhor, quem é o nosso foco, quem é o nosso ensinador, quem é o nosso intercessor, quem é o nosso salvador, é Cristo. Então, a igreja, ela revela Deus através de Cristo. Então, a igreja, ela é um ponto aí de revelação de Deus. Amém? Então, aqui a gente finaliza mais esse tópico. Falamos no primeiro tópico sobre a existência de Deus, agora falamos sobre a revelação de Deus através de Israel, através dos profetas e através da igreja. E agora nós vamos entrar em mais um tópico que é a natureza de Deus e os seus atributos. E para falar, nós vamos falar da natureza e dos atributos de Deus. Primeiro, da natureza. Então, para falar um pouquinho aqui da natureza de Deus, Romanos capítulo 11, verso de número 33, eu quero usar como ponto para o nosso pensamento. Meus irmãos, antes de ler aqui o texto, espero que vocês estejam sendo abençoados aí pela aula, entendendo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, eu vou estar postando esta aula lá no nosso canal, né, no YouTube, né, do nosso Instituto Bíblico de Paulínia, e vou estar postando também lá no grupo de WhatsApp. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, põe lá no grupo de WhatsApp, eu vou ter um enorme prazer em lhe responder aí esses questionamentos também. Então, espero que você esteja curtindo aí, espero que você esteja absorvendo o ensino, tá bom? Obviamente, estou sendo aqui bem de forma resumida, né? Falando de teologia, que é o nosso primeiro estudo dessa primeira aula, falando de teologia, o estudo sobre Deus. Nós estamos falando aqui de forma resumida, por isso que é importante você ler o livro, mas espero que os irmãos estejam aprendendo e curtindo aí a nossa aula, tá bom? Romanos capítulo 11, verso de número 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Meus irmãos, quando a gente fala da natureza de Deus, nós chegamos à seguinte pergunta: quem pode definir a natureza e a essência de Deus? Ninguém. Por quê? Porque olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso de número 33. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, quando a gente pensa na natureza de Deus, na essência de Deus, ela ultrapassa a nossa compreensão. Todavia, Deus revelou o necessário para que nós possamos servi-lo e adorá-lo. Então, conhecer Deus na sua totalidade é impossível, tá? Porque a sabedoria, o conhecimento de Deus é numa profundidade que é impossível nós alcançarmos, né? O conhecimento de Deus é tão grande que é impossível nós chegarmos na sua totalidade. Então, é impossível, meus irmãos, conhecer 100% da essência, 100% da natureza de Deus. Então, até onde a gente vai? Até onde Deus deixa. Até onde Deus mostra
até onde Deus se revela. É até aí que nós vamos. Só que tudo aquilo que Deus revelou a respeito dele, tudo aquilo que Deus mostrou a respeito dele, é o suficiente para a gente crer, é o suficiente para a gente servi-lo e é o suficiente para a gente adorá-lo, meus irmãos. Então, Deus ele se revelou de forma tão extraordinária que nós não precisamos de mais. O que ele fez é o suficiente para que a gente possa crer nele. Então, eu quero mostrar aqui 4 aspectos da natureza de Deus que é muito importante para nós. O primeiro aspecto da natureza de Deus, meus irmãos, é que Deus é espírito, tá? É a primeira coisa que nós temos que ter compreensão. Então, Deus não está limitado a um corpo físico, tá? Obviamente que isso aconteceu com Cristo quando ele veio a essa terra, encarnou a sua humanidade. Mas eu estou falando aqui em Deus na sua essência, o Criador, tá? Então, Deus ele não está limitado a um corpo físico, tá? Eu estou falando aqui da Trindade, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus subsistente em 3 pessoas, não estão limitados a um corpo físico e nem a dimensões de espaço e tempo. Então Deus não está limitado a nenhuma geografia, Deus não está limitado a nenhuma cronologia. O tempo de Deus ele é diferente do nosso. O nosso tempo é o cronos, né? Cronológico, né? Por ordem de acontecimentos, início e fim. Deus não. Deus ele está fora desse tempo. É o kairos, é o tempo de Deus, de eternidade a eternidade, o alfa e o ômega, eternidade passada e eternidade futura. Deus enxerga tudo isso no presente nosso, tá? Então, meus irmãos, quando nós falamos aqui que Deus é espírito, temos que entender que Deus não está limitado a um corpo físico, Deus não está limitado a nenhum tipo de geografia e nenhum tipo de cronologia, tá bom? Deus está conosco todos os dias, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Palavras do Senhor, tá? Para os irmãos entenderem aí que Deus ele é espírito. Então, o homem para entender a Deus e aquilo que Deus se revelou dele, para entender um pouco da natureza de Deus, o que o homem precisa? Nascer espiritualmente. Já que Deus é espírito, o homem precisa nascer espiritualmente para compreender Deus. É aquilo que Cristo falou para Nicodemos. Olha, é necessário você nascer de novo da água e do espírito, tá? Para que você possa compreender as coisas de Deus, para que você possa compreender os ensinos de Deus, a revelação de Deus e enxergar aí as mensagens que Deus deixou para nós. Deus é espírito e é por isso que é importante o homem nascer espiritualmente. E aí então surgem algumas perguntas aqui. Tá? Então vamos a elas. Se Deus é espírito, por que quando a gente lê na Bíblia, a Bíblia fala da boca de Deus, dos olhos de Deus, a Bíblia fala das mãos de Deus, a Bíblia fala dos ouvidos de Deus, tá? Isso, meus irmãos, é uma figura de linguagem. Dentro da teologia, isso se chama antropoformismo, né? É quando a Bíblia usa de figuras de linguagem para a gente entender a mensagem de Deus. Ou seja, Deus está olhando para nós, né? Para enxergar, para entender que Deus está contemplando a nossa existência. Deus está os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. Né? Não que Deus tenha um ouvido como esse nosso, um ouvido humano, mas Deus está ouvindo aquilo que você fala, aquilo que você ora, aquilo que você clama, Deus está ouvindo. As mãos de Deus não estão encolhidas ou não estão guardadas para retirar a sua bênção sobre nós. Pelo contrário, as mãos de Deus estão estendidas, ou seja, as mãos de Deus, ou seja, Deus, meus irmãos, ele quer nos abençoar, Deus, ele quer nos guardar, Deus, ele quer nos proteger, né, com o seu poder. Então, as mãos de Deus estão estendidas, né? É uma figura de linguagem. Dentro da teologia, como eu mencionei, isso se chama antropoformismo, tá bom? Então, quando nós estudamos a natureza de Deus, nós temos que entender que Deus ele é espírito. Outra pergunta que surge quando nós pensamos em Deus como espírito. Por que Deus aparece em forma humana na Bíblia? Tá? Nós vamos ver, meus irmãos, algumas aparições divinas na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, Deus ele apareceu a Abraão. Né? Tanto é que Abraão ali dobrou seu joelho para adorar a Deus, né? Estava em forma humana. Por que isso
acontece, né? A visão de alguns anjos na Bíblia, né? Deus aparecendo, enfim. Deus aparece em algumas situações da Bíblia no Antigo Testamento em forma humana. Isso nós conhecemos dentro da teologia como teofanias, né? Isso pode acontecer. Deus, ele aparecer na forma humana, como nós conhecemos, para trazer alguma mensagem, algum ensino ou para cumprir algum propósito. Então, dentro da teologia, isso é teofania. Mas nada disso modifica a natureza de Deus. Deus continua sendo espírito, só que Deus pode todas as coisas. Amém? Segundo ponto da natureza de Deus. Primeiro, que ele é espírito. Segundo, que ele é perfeito. Meus irmãos, Deus ele é perfeito. Deus é um criador justo, amoroso, santo, misericordioso. Ele é um justo juiz. Então, Deus ele é perfeito. Terceira coisa, o terceiro aspecto da natureza de Deus é que Deus é um Deus pessoal. E por ser um Deus pessoal, Deus ele tem intelecto, tem sentimento e tem vontade. Isso faz dele um Deus pessoal, ou seja, que interage com a sua criação, que interage com a criatura, né? É o divino interagindo com a sua criatura. Então, muitas pessoas têm uma visão que Deus é um Deus impessoal, ou seja, Deus é a natureza, né? Deus ele compõe a natureza, Deus é o universo. Então, por Deus ser o universo, Deus ser a natureza, ele não responde oração. Deus ele não interage com a sua criação, porque ele é um ser impessoal, ele não entra em confronto com a humanidade, com o ser humano. Mas essa visão é totalmente descartada pela Bíblia Sagrada, totalmente errada. É uma visão filosófica e uma visão filosófica que deu embasamento para muitas seitas, muitas heresias, mas é uma visão totalmente errada quando a gente a compara com a palavra de Deus. Então, Deus ele é um ser pessoal. E por ser um ser pessoal, ele é um ser transcendente. O que quer dizer isso? Ele se mantém a parte do universo como criador, ou seja, ele tem todo o poder, tá? Ele se mantém a parte do universo como criador, o ser todo-poderoso, né? Que coloca toda a criação por escabelo dos seus pés, ou seja, ele tem o controle de tudo, é o criador que está acima, que está além, tá? Que tem todo o domínio, ele é um ser transcendente. Mas ao mesmo tempo que ele é um ser transcendente, o nosso Deus, ele também é um Deus imanente. O que quer dizer isso? Tá? É o Deus que habita dentro da sua criação, preservando ela e cuidando dela como um pai. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele está além da criação, ele é o ser imanente, ele está dentro da sua criação, ele interage com a sua criação. Tá? Ao mesmo tempo que ele tem todo o domínio sobre o universo e pode fazer todas as coisas, ele é o Deus que está no teu quarto ouvindo a tua oração. Ele é o Deus que está na igreja aceitando a sua adoração. Ele é o Deus que está contigo todos os dias, ao levantar, ao trabalhar, ao voltar para casa, quando você está dormindo. Ele é o Deus que está contigo. E ele mesmo disse isso, que estaria conosco todos os dias. Tá? Então, o Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Então, é mais um aspecto aqui da sua natureza. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. E o quarto e último aspecto que eu quero mencionar aqui a respeito da natureza de Deus é que ele é um Deus único. Tá? E o que faz? E o que nós temos que ter a ciência, tá? O conhecimento? Que não existe outro Deus. É somente o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e a terra. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4, que é uma leitura muito conhecida, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Deus, é o único Senhor. Então é por isso que não cabe ao ser humano idolatria, não cabe ao ser humano politeísmo, que é uma outra corrente filosófica que deu embasamento aí para muitas seitas e heresias também, que é o politeísmo, né? É a adoração de vários deuses. Então nós vemos aí, ao longo da história, muitas civilizações, muitas nações que são politeístas, acreditam em vários deuses, né? Isso é uma visão totalmente errada.
tá? Por quê? Porque existe um só Deus, o único Deus. É por isso que Deus ele não aceita a idolatria e é por isso que o povo de Israel pagou um preço muito grande por conta da idolatria. Amém, meus irmãos? Então, esse aí são os 4 aspectos da natureza de Deus que eu quero trazer para nós nesta aula. Ele é espírito, ele é perfeito, ele é pessoal e ele é único. Amém? Falando um pouco agora dos atributos de Deus, falamos aqui da natureza, vamos falar um pouquinho dos atributos de Deus. Para falar dos atributos de Deus, irmãos, que são vários, eu quero resumir aqui, mas é interessante quando a gente pensa, por exemplo, nos nomes de Deus, né? Que mostram os seus atributos. Por quê? Porque atributos nada mais é do que aquilo que é próprio ou característico de alguém, ou seja, faz parte dele, da ação dele, tá? Do agir dele, é característico dele aquela ação. Então, quando a gente pensa aqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre atributos, mas quando a gente pensa aqui nos nomes de Deus, nós vamos enxergar os seus atributos revelados nele, revelados em Deus, tá? Então, por exemplo, o nome de Deus, e nós vamos enxergar que Deus ele tem vários nomes na Bíblia porque mostra a ação dele, o agir dele. Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós vamos procurar em alguns dicionários, né, a definição do nome de alguém ou de alguma coisa, alguns dicionários eles definem da seguinte maneira. Eu vou ler aqui para os irmãos. Alguns dicionários definem o nome como aquilo pelo qual a pessoa é conhecida. Tá? Então, aquilo que é característico da pessoa, tá? Aquilo que torna a pessoa conhecida, então o significado do nome dela é aquilo que a torna a conhecida. E é interessante que os hebreus consideravam os nomes como uma revelação, né? É uma revelação de um atributo da pessoa nomeada. Então, por exemplo, Abraão, né? O nome Abraão, qual é o significado? Terra, né? Por quê? Porque Abraão foi formado da terra, né? Tem um outro significado para o nome Abraão que é tirado da terra vermelha. Então, esse atributo, né, essa característica de Abraão é a revelação do seu nome, né? Que dá embasamento aí ao seu nome. Os hebreus acreditavam muito nisso, e é muito interessante. Então, com relação a Deus, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, tá bom? Alguns nomes são atribuídos a Deus por conta da ação dele, de acordo com a ação dele em prol da sua criação. Então, os nomes que nós encontramos na Bíblia de Deus está relacionado à ação dele em prol da criatura, principalmente em prol dos seres humanos, tá? Então, por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 1:1, que é um texto que nós já citamos aqui nessa aula, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavrinha Deus aí, no original hebraico, é Elohim, tá? E Elohim é uma referência a Deus. Então, o correto nessa leitura aí é: no princípio criou Elohim, os céus e a terra. E essa palavrinha Elohim, o significado dela é forte e poderoso, tá? Então, quando nós lemos na Bíblia a palavra Deus, e no original é Elohim, está se referindo a ele, a Deus, forte e poderoso. Essa palavra El, né, que forma o Elohim, as duas primeiras letras, El, né, ela quer dizer forte, ela quer dizer poderoso. É por isso que nós vamos encontrar na Bíblia várias palavras definindo Deus com esse início El, né, que é Deus poderoso, que é Deus forte. Por exemplo, El Elyon, tá? El Elyon, que significa Deus Altíssimo, ou Deus Poderoso Altíssimo, o Deus Forte Altíssimo. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo 14, do verso 18 ao verso 20, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, tá? Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, tá? Então aqui vai mostrar que a citação Deus Altíssimo
El Elyon mostra um atributo do Deus que nós servimos. E aí nós encontramos vários. Por exemplo, El Olam, o Deus eterno. Uma referência para você ler Gênesis capítulo 21, verso de número 33. A Bíblia vai se referir a Deus como Deus eterno. El Shaddai, tá? Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, que é o Deus Todo-Poderoso, tá? Da mesma forma, a palavra Elohim, que ela vai dando o um nome para Deus e vão se acrescentando outros nomes para mostrar os atributos de Deus. Da mesma forma, um nome que era mencionado pelo povo hebreu, e o povo hebreu tinha um temor muito grande de mencionar a palavra Jeová, né? Que na verdade no original hebraico ela é formada por 4 consoantes aí, que é o Y, o H, o W e o H, que na tradução, para que nós possamos entender, é Iavé, né? Então essa palavrinha Iavé é o Deus do eu sou que se revelou a Moisés. Olha, Moisés, quando você chegar lá, diga que o eu sou lhe enviou. Iavé, né? É o Jeová, tá? Então essa palavra é o nome pessoal do Deus que nós servimos, né? O próprio Jesus também se referiu a ele como eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, o próprio Jesus usou essa palavra para se referir a ele. É o nome pessoal de Deus, Jeová, Iavé, que também vai mostrar os atributos de Deus, porque nós vamos ver várias citações dessa palavra mostrando a ação de Deus em prol da sua criação. Então essa palavra Jeová ou Iavé, ela também compõe outros nomes que mostram aí os atributos de Deus. Por exemplo, Jeová Elohim, tá? Que é criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 2, verso de número 4. Jeová Rafá, que é o Senhor que sara, ou o Senhor que cura, que é Êxodo capítulo 15, verso de número 26, você vai ver essa citação. Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Raá, que quer dizer, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23 e 1, que é um salmo muito conhecido. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tsedekenu, que quer dizer, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias, capítulo 23, verso de número 6. Jeová Sabaoth, que quer dizer, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 3. Jeová Shammah, que quer dizer, o Senhor está presente. Ezequiel, capítulo 48, verso de número 35. Então aí, os nomes de Deus que mostra a ação de Deus e mostra os atributos do Deus poderoso, grandioso e maravilhoso que nós temos e servimos. Falando um pouco mais ainda a respeito dos atributos de Deus, agora saindo dos nomes, né, que mostra a ação de Deus, nós vamos falar de alguns atributos. E como eu disse, que atributo quer dizer aquilo que é próprio, né, característico de alguém. Então nós vamos ver aquilo que é próprio e característico do nosso Deus. Eu quero que vocês prestem atenção num relato que eu vou ler aqui, de Isaías, capítulo 40, verso de número 25, que diz assim: com quem vocês me compararão? Uma revelação de Isaías aqui. Quem se assemelha a mim? Questiona Deus. Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E todas as chamas pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. E não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então aqui nós vamos ver alguns atributos que Isaías vai revelar a nós,
como a respeito da sabedoria grandiosa de Deus, uma sabedoria insondável, um Deus que não se cansa, um Deus que não fica exausto, o Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra. Então ele vai mostrar aqui alguns atributos do nosso Deus. E é isso que nós temos que conhecer, porque a Bíblia, ela vai revelar para nós alguns atributos do Deus que nós servimos. E existem alguns atributos de Deus que são exclusivos dele, pertence a ele, faz parte da essência e da natureza de Deus, como, por exemplo, a autoexistência. Somente Deus é autoexistente, o restante é tudo criado, é tudo criatura. Deus, a sua trindade, ela é autoexistente, tá? Ele é a causa, tá? Ele é a causa sem causa, ou seja, ele é a causa de toda a criação, mas não há causa para a sua criação. Ele é a causa de tudo que foi criado, mas não tem causa para a criação dele. Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega. Tá? Então, ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Ninguém formou Deus. Deus não tem um início. Deus não tem um ponto de partida. Ele é autoexistente. E não adianta, meus irmãos, nós queremos compreender tudo a respeito da autoexistência de Deus. Como eu disse, aquilo que foi revelado para nós é o suficiente para a fé, é o suficiente para adorar, é o suficiente para servir. Mas nem tudo foi revelado a nós. Então, nós temos que crer que Deus ele é autoexistente. E isso é o que importa para nós. Deus é um Deus imutável, tá? Então, nós estamos falando aqui da imutabilidade de Deus, tá? Então, Deus é um Deus onde as suas palavras e as suas ações não contém falha. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus prometeu e tudo que Deus se propôs a fazer, meus irmãos, não tem falha e as suas promessas vão se cumprir. Isto é uma realidade e não adianta a gente querer fugir dessa realidade, tá? Atributos exclusivos de Deus, tá? Eternidade, outro atributo exclusivo dele, tá? Ele é o alfa e o ômega, como eu já mencionei aqui algumas vezes. A eternidade pertence a Deus, ele é eterno. Não tem princípio de dias e não tem fim de dias, ele é eterno. Tá? Outro atributo de Deus, onipresença, ou seja, ele é um Deus de perto e ele é um Deus de longe, ou seja, a presença de Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, não tem aonde Deus não está. Ele está aqui nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Ele vai estar aí no momento que você vai estar assistindo o vídeo. E ele está em todos os lugares, tá? Isso é maravilhoso. É por isso que Cristo, quando João está escrevendo o Evangelho de Cristo, lá no capítulo 16, capítulo 15, 16, 17, onde Cristo está falando ali com seus discípulos, ele diz que era necessário que o Consolador viesse. Cristo estava mostrando ali que o Consolador, naquele momento, era mais importante do que ele. Por quê? Porque ele estava preso no corpo humano. Cristo estava preso à geografia, limitações físicas, tá? Por conta da sua humanidade. Mas o Consolador não. O Consolador, ele estaria em todos os corações, ele estaria em todos os lugares, ele não teria nenhuma limitação geográfica, tá? Por quê? Porque Deus é onipresente. Tá? Deus ele é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas. Ele é sabedor. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Senhor que sonda e conhece. Deus conhece tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus ele é onipotente, pode todas as coisas, ou seja, nada escapa do seu controle. O poder está em suas mãos. Ele é onipotente. Não tem o que Deus não possa realizar ou o que Deus não possa fazer. E um outro atributo exclusivo de Deus é a sua soberania. Deus é soberano sobre todas as nações. Amém, meus irmãos? Agora, existem também os atributos morais de Deus. Quais são os atributos morais do nosso Deus? Deus é santo. A santidade é um atributo moral de Deus. Então, quando nós pensamos em santidade aplicada a Deus aqui, meus irmãos, nós temos que entender o relato que Isaías fez lá no capítulo 6 do seu livro, tá? Quando vai mostrar a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, tá? Então, quando nós pensamos num Deus santo, nós estamos olhando para a glória, para a majestade, para o poder,
tá? Para a magnitude da grandeza do nosso Deus. É diferente quando nós olhamos para a santidade do homem, a santidade humana. O que é a santidade do homem? A santidade humana é aquilo que é separado para adorar a Deus, né? Aquilo que é exclusivo, né? Aquilo que é santo é algo que foi separado, tirado e serve exclusivamente para adorar a Deus. Por exemplo, nós somos santos. Fomos separados deste mundo para adorar a Deus, exclusivos de Deus. Mas quando a gente pensa na santidade aplicada a Deus, está falando da sua majestade, da sua grandeza, da sua pureza, da sua perfeição, da sua glória e da sua majestade. Amém? Então, atributos morais do nosso Deus, ele é santo, ele é puro, tá? Deus, ele é puro. Outro atributo aqui, justiça. Justiça. Deus, irmãos, ele é o justo juiz, né? Quando a gente pensa na ideia de um juiz, nós vamos ver que Deus, ele é o justo juiz, tá? O juízo de Deus aos homens, ele é perfeito, ele é perfeito. É por isso que Cristo, ele se tornou justo, tá? Ele nos tornou justo, mas através dele, né? Através da justiça dele. Ele se fez justo por nós, né? Então, Deus, ele é justo, ele é o justo juiz. É essa a ideia que nós temos que ter. Ou seja, ele é o Deus que recompensa, mas ele é o Deus que castiga, porém, ele é justo. Nós podemos usar aqui o exemplo de Jó, né? Por exemplo, quando a gente olha para Jó, nós vamos ver que Jó foi julgado. Jó foi julgado pelo diabo, Jó foi julgado pela sua esposa, Jó foi julgado pelos seus 3 amigos, né? E todos eles julgavam Jó, por quê? Porque estava enxergando o exterior, a parte de fora, aquilo que eles podiam ver. O diabo estava olhando para a riqueza, o diabo estava olhando para a família de Jó, o diabo estava olhando para a prosperidade de Jó, e é por isso que ele diz assim, olha, é por isso que ele não peca, é por isso que ele não te questiona. Olha a riqueza, tem saúde, é próspero, né? Olha a família abençoada que ele tem. A mulher de Jó olhou para a doença dele e falou, olha, abandona o teu Deus e morre, né? Porque olha a situação que você está, como é que você vai continuar servindo a esse Deus? Então, abandona esse Deus olhando o lado de fora. Da mesma forma, os amigos de Jó, olha, os 3 amigos chegaram num consenso. Você só está passando por esse sofrimento porque você pecou. Né? Então, olhavam o exterior, o sofrimento, olhavam as chagas, olhavam a tristeza de Jó, o desespero de Jó, e chegaram à conclusão, olha, você só está passando isso porque você pecou. Né? E aí quando Deus, até o próprio Jó, né, olha para ele e tem um julgamento errado, que Jó quer falar com Deus, Jó quer questionar Deus, olha, por que eu estou passando por isso? Que pecado eu cometi? O que eu fiz? Né? Mas nós vamos ver que Deus nem responde os questionamentos de Jó, muito menos dos seus amigos, muito menos do diabo, muito menos da esposa de Jó. Mas Deus vai mostrar que ele é o único que tem condições de olhar o que ninguém olha. Deus, ele olha o foro íntimo. Deus, ele olha lá dentro do homem, o que está aqui dentro de cada um de nós. É por isso que Deus pôde dar o testemunho de Jó quando falou com o diabo. Olha, observaste o meu servo Jó, íntegro, justo, fiel, se desvia do mal. É Deus olhando para Jó e dando testemunho dele. E é por isso que Deus é o único que pode julgar, porque ele enxerga o nosso interior. Deus conhece nós melhor do que nós mesmos. Né? Então é por isso que Deus, ele é o justo juiz. Glórias a Deus por isso. É por isso que Deus, nos seus atributos morais, ele é justo. Tá? Deus é amor, meus irmãos. Deus é amor. E quando a gente pensa em amor, o amor de Deus está incluso aqui a sua misericórdia e a sua bondade, tá bom? Então, Deus, ele é bom, Deus é amoroso de forma perfeita, tá? Então, aquele que ama corrige, aquele que ama, às vezes, tem que dar uma palavra dura, aquele que ama, às vezes, coloca numa situação não tão agradável. Por quê? Porque ele ama e quer corrigir. Ao mesmo tempo que, às vezes, elogia, mas também, quando é necessário, corrige. Então, Deus, irmãos, ele tem a sua bondade perfeita, Deus tem o seu amor perfeito, a sua misericórdia perfeita. Então, tudo que ele tem que fazer para melhorar, para edificar, para trazer o homem para perto, Deus vai assim fazer, por mais duro que seja, às vezes, a ação de Deus.
Deus é verdadeiro, tá? E Deus mostra a sua verdade através da sua palavra. A sua palavra se cumpre, né? Deus é o Deus verdadeiro porque cumpre a sua palavra e Deus é verdadeiro porque ele é o único Deus. Então a verdade está aí, tá? A fidelidade de Deus. Deus também é um Deus fiel, tá? Para cumprir os seus planos e projetos. Então, quando nós falamos nos atributos morais do nosso Deus, nós estamos falando de santidade, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de fidelidade. Esses são os atributos morais do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós encerramos um pouco do assunto que nós estamos falando a respeito dos atributos do nosso Deus. E o último ponto aqui da nossa lição é quando nós falamos a respeito das obras de Deus, tá bom? Então, quando nós falamos das obras de Deus, eu quero ir aqui para o nosso livro, né? É importante a gente mencionar, é por isso que eu deixei esse último ponto aqui do nosso livro, na página 24, para falar sobre as obras de Deus, que diz assim: no plano divino, existem obras que envolvem o próprio Deus, e a ele exclusivamente pertence. Mas também há aquelas que envolvem as suas criaturas. Tá? Então está fazendo aqui uma separação das obras que pertencem a Deus e das obras de Deus que envolvem a sua criação. Tá? Então vamos ler aqui o catecismo de Westminster, que é mencionado aqui, desculpa, diz assim: faz uma distinção concernente ao decreto de Deus, como seu propósito eterno, segundo o conselho de sua própria vontade, em virtude da qual tem pré-ordenado para a sua própria glória tudo o que sucede. Desse modo, devemos entender que o decreto divino é único, está relacionado com o conhecimento de Deus, está relacionado a Deus e ao homem e tem a ver com a capacidade de Deus operar. Para entendermos o decreto divino, devemos caracterizá-lo como fundado na sabedoria de Deus, eterno, eficaz, imutável, incondicional, absoluto e universal. Então, quando a gente pensa nas obras de Deus, nós temos que olhar nesse prisma, né, fundado de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua eternidade. Deus conhece todas as coisas. Deus é eficaz, ele não muda, Deus não vai alterar os seus planos e projetos. É incondicional, independe das condições, é absoluto e é universal. É para todos e todas, é para todo o universo, é para toda a criação, tá? Toda a criação de Deus. Tá? Então, nós temos que olhar desse prisma. Quando nós falamos, por exemplo, da criação geral. Quando nós olhamos para a criação geral, os decretos divinos estão embutidos na criação geral. Tá? O livro diz assim: a fé da igreja em relação à criação é expressa no primeiro antigo do credo dos apóstolos. Né? A palavra criação pode ser definida como aquele que o ato livre de Deus, por meio do qual, segundo o conselho de sua soberana vontade, é para a sua própria glória. No princípio, produziu todo o universo visível e invisível, sem o uso de matéria pré-existente, e assim lhe deu existência distinta da sua própria existência. Ou seja, Deus, ele cria tudo do nada, né? Deus não precisa de material, ele é o criador de todas as coisas, ele é o provedor de todas as coisas, tá? Então Deus criou a sua criatura, perdão, irmãos. Deus criou todas as coisas de forma geral, tá? Ele é o criador de tudo, tá? E ele cria do nada, tá? Ele faz através do poder da sua palavra. Deus é o criador do mundo espiritual, Deus é o criador do mundo material, tá? Então Deus criou todas as coisas. É muito importante que você leia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a semana da criação, e você vai enxergar todas essas coisas, né? Os decretos de Deus, Deus criando do nada as coisas, a geral, a espiritual, a material, então tudo está relacionado lá na criação, inclusive a criação do homem, tá? Então é muito importante que você acompanhe esse material também aqui do nosso livro. Então, meus irmãos, é muito importante que você assista essa videoaula, é importante que você leia esse primeiro tópico, teologia
do nosso livro. Lembrando que nós estamos estudando elementos da teologia bíblica. Então, nós vamos ver aqui os pontos da teologia sistemática. Então, é muito importante que você assista esse vídeo, leia o livro todo. Eu tenho certeza que isso vai complementar muito aí o seu aprendizado. E para a próxima aula, né, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo. É importantíssima também. Então fique atento aí, que logo nós estaremos postando mais vídeos. Amém, meus irmãos? Um grande abraço e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.